Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez no canal e hoje eu, Thiago, junto com meu sócio Matheus aqui do Investudantes, vamos trazer o vídeo que vocês mais pediram. Hoje a gente vai mostrar para vocês um tutorial completo e definitivo, com um passo a passo para começar a investir sem erro. Então já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum conteúdo top como esse. E vamos começar o vídeo. Agora que o Thiago já introduziu o vídeo, eu vou te mostrar 3 motivos essenciais do porquê você tem que começar a investir. Isso tem que estar muito claro na sua mente, porque naquele momento em que você recebeu o seu salário e quiser gastar ele com festa, comprar um carro novo, comprar um videogame, você vai lembrar deles e vai começar a investir essa grana em vez de sair gastando. E o primeiro deles é que investir é botar o seu dinheiro para trabalhar enquanto você descansa. Ou seja, essa é a única forma de você ser verdadeiramente livre e ter dinheiro suficiente para poder curtir a vida quando você quiser. O segundo motivo é que a cada dia que passa, o seu dinheiro perde valor, as coisas ficam mais caras e aquele salário que você recebe todo mês não é mais suficiente para você pagar suas contas e muito menos para você poder curtir a sua vida como você merece. E por último, é um motivo muito sério, um motivo que a maior parte dos brasileiros não faz ideia que exista. A verdade é que o governo brasileiro está completamente quebrado e ele não tem mais grana para pagar as pessoas que estão se aposentando agora. Ou seja, se você não começar a investir agora, você não vai conseguir se aposentar tão cedo. Para você ter uma ideia, o governo já tem mais de 300 bilhões em dívidas e não sabe nem se vai pagar a aposentadoria dos seus avós. Imagina você que só vai se aposentar daqui a 50 anos. Bom, agora que você já sabe por que começar a investir, eu preciso te contar 2 passos que você tem que tomar antes de realmente começar. O primeiro passo é quitar suas dívidas. Eu sei que para algumas pessoas que ainda não estão endividadas isso parece óbvio, mas é uma coisa que eu tenho que falar aqui novamente porque mais de 70% dos brasileiros têm algum tipo de dívida no seu nome. As dívidas funcionam como uma grande bola de ferro que vai estar presa no seu pé e impedir que você ande livremente. Isso porque as dívidas vão se multiplicar e crescer muito mais rápido do que qualquer investimento que você fizer. Se você tiver algum tipo de dívida, já vai zerando ela antes de seguir para os próximos passos. Essa é a famosa regra do 50, 30, 20. Nela, 50% da sua renda mensal vai para necessidades básicas, como água, aluguel, comida e outras coisas que você não pode viver sem. 30% do seu salário vai para os seus investimentos, vai para a sua carteira para permitir que você se aposente cedo e chegue nas suas metas muito mais rápido, como a gente já falou aqui. E os outros 20% que sobrarem você vai usar como quiser para curtição. Você vai poder sair com seus amigos, viajar, ir para festa e fazer o que mais você curtir. Antes que você venha reclamar aqui nos comentários falando que não consegue investir 30% do seu salário, essa regra é apenas uma regra básica que pode ser moldada de acordo com o seu perfil e com as suas condições atuais. Então se você é bem jovem e ainda mora com seus pais, você pode investir mais de 30% da sua renda. Talvez consiga investir até tudo porque ainda tem outras pessoas cobrindo suas necessidades básicas. Enquanto você já trabalha e vive apertado, você talvez consiga investir um pouco menos, mas eu recomendo que pelo menos 10% do seu salário vá para a sua carteira. Mas na prática, para você começar a investir, você vai precisar só de 2 coisas. A primeira delas é ter uma conta em banco. Eu imagino que a maior parte das pessoas já tenha uma conta em algum banco, mas se você não tiver, eu recomendo que você abra a conta aí em um banco digital. Existem vários bancos muito bons. Caso você queira alguma recomendação, só mandar mensagem lá no Instagram, @investidante, que a gente te ajuda. Menores de idade também podem abrir conta nesses bancos e também podem começar a investir. Então fica bem tranquilo, porque tudo que a gente vai falar nesse vídeo vai servir para você. Depois de abrir conta em banco, você precisa abrir conta em uma corretora. A corretora ela é literalmente um aplicativo onde você vai fazer seus investimentos. Ela funciona basicamente como um iFood. No iFood você vai lá, entra no seu celular, escolhe um restaurante, pede a comida e um motoboy entrega ela para você na sua casa. A corretora vai funcionar do mesmo jeito. Você vai entrar no aplicativo, vai escolher a sua ação, comprar a sua ação e pronto, a corretora automaticamente pega essa ação e entrega para você. Então é muito simples, é literalmente um aplicativo que com poucos cliques você já consegue comprar seus primeiros investimentos. Para você que ainda não tem conta numa corretora ou que não gosta da que você está usando, a gente vai deixar o link aqui embaixo de uma corretora que é parceira aqui do canal. A gente confia bastante com ela, ela é muito segura e vai ser muito boa para você começar a fazer os seus investimentos e começar a ganhar dinheiro. Assim que você já tiver com essas 2 contas abertas, você já vai estar pronto para investir. Mas quando você for começar, você vai se deparar com uma grande divisão no mundo dos investimentos. De um lado a renda fixa e do outro a renda variável. Na renda fixa a gente tem títulos como o Tesouro Direto e os CDBs, que a gente vai explicar mais para frente aqui no vídeo.
Lá, ela é um sinônimo de segurança. Lá a gente sabe exatamente quanto e quando o nosso dinheiro vai render. Então, se você chega num banco e dá R$100 num título que paga 10% ao ano, você vai ter 110 no final do ano sem nenhum estresse. O contrário disso é o que acontece na renda variável, onde a gente tem as ações, criptomoedas, fundos imobiliários e vários outros investimentos que a gente já falou aqui no canal. Nesse tipo de renda, a gente tem uma instabilidade maior. A gente tem aqueles gráficos cheios de oscilações. A gente tem chance de ter prejuízo e a gente não sabe exatamente quanto a gente vai ganhar. Mas a diferença é que no longo prazo a renda variável vai pagar muito mais. Quando a gente está falando de ações, de virar sócios de empresas e de multiplicar o nosso capital junto com elas, a gente vai conseguir muito mais grana. Mas entendendo essa diferença é que a gente vai poder escolher o melhor tipo de investimento para a nossa carteira. A carteira de investimentos é algo muito individual, que vai depender completamente das suas metas. E é por isso que a gente gosta muito de utilizar uma fórmula básica chamada 1-5+. Essa regra ajuda a gente a dividir as nossas metas em prazos. Até 1 ano é algo de curto prazo, como comprar um sapato. Até 5 é algo de médio prazo, como comprar um carro. E mais do que isso, 10 anos ou até uma data indefinida é o que a gente chama de longo prazo, que é você comprar uma casa bem legal para sua família ou até mesmo você alcançar a sua liberdade financeira e se aposentar cedo. Mas o importante que você tem que ter gravado na sua cabeça é que para metas de curto prazo você não pode ir para renda variável. Se você promete com a sua namorada que você vai viajar com ela daqui a 1 ano, você tem que botar essa grana na renda fixa. Imagina se você compra tudo em ações de Petrobras e quando chega lá a ação está metade do preço. Como a gente não consegue prever o que vai acontecer na renda variável, a gente não pode correr esse tipo de risco. Então, para metas de curto prazo ou prazo específico, a gente vai ficar na renda fixa. Enquanto no longo prazo, pensando em se aposentar ou em uma data indefinida, aí sim a gente pode ir para variável. Agora que você já entendeu que existe uma grande diferença entre renda fixa e renda variável, e que na renda variável você pode perder dinheiro, você não pode sair por aí igual um maluco investindo em ativos de alto risco, como Bitcoin, fundos imobiliários e ações, sem antes fazer um passo muito importante: montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro guardado, basicamente de 6 a 12 meses do seu custo fixo. O seu custo fixo é aquela grana que você é obrigado a pagar, seja a conta de luz, seja a conta do mercado, a escola do seu filho, todas as contas que você realmente é obrigado a pagar, não é nenhum luxo da sua vida, são os seus custos fixos. Então você que tem R$2.000 aí de custo fixo, tem que ter pelo menos R$12.000 guardados na sua reserva de emergência. Essa grana você vai investir em ativos super seguros, que o Thiago vai vir falar aqui com vocês mais pra frente. Mas o principal que você tem que entender é o porquê que tem uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela parece meio inútil quando tudo tá bem, mas em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Pode ser uma pandemia, como aconteceu em 2020, pode ser uma batida de carro, um acidente de trabalho, qualquer emergência que aconteça. Essa grana, ela vai te ajudar nesse momento de emergência. Então imagina que você foi demitido. Essa grana vai ser usada para pagar os seus custos fixos enquanto você não está recebendo o seu salário. Imagina aí que você se acidenta no trabalho, você bate o seu carro e não consegue mais trabalhar. Bom, essa sua grana que estava guardada vai pagar os seus custos enquanto isso. Então ter essa grana guardada é muito importante, porque alguma coisa pode acontecer e você não vai ter preparado para isso. Então tenha sempre sua reserva de emergência antes de você começar a investir em ativos de risco. Agora eu vou deixar com o Thiago para você entender aonde você vai deixar esse dinheiro. Bom, quando você for começar a montar sua reserva de emergência, você tem que colocar ela em um investimento bem seguro e com alta liquidez. A liquidez é a capacidade que a gente tem de pegar o nosso investimento de volta. E no caso de investimentos com liquidez diária, são aqueles que a gente pode pegar quando a gente quiser. 2 investimentos que se enquadram nessas características são o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic, e o CDB de liquidez diária, que eu vou explicar para você daqui para frente. O Tesouro Selic é um tipo de tesouro direto, ou seja, é um investimento onde a gente empresta grana para o governo e ele devolve para a gente essa grana com juros. É assim que a gente lucra. Esse é o investimento mais seguro que existe, muito mais seguro do que a poupança ou que qualquer outra coisa que você ouvir. Isso porque ele é assegurado pelo próprio governo. Se o governo estiver mal das pernas, ele vai imprimir mais grana e te dar. E se o governo já estiver completamente quebrado, quer dizer que todo o resto da economia e das instituições financeiras também já vão estar. O Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic, é a última coisa a quebrar. Enquanto o CDB de liquidez diária, 100% do CDI, é um título que você vai encontrar geralmente dentro dos seus bancos, tipo o Banco Inter, Nubank, C6 e qualquer outro desses bancos digitais famosos. Ele também é um título bem seguro e com alta liquidez, você pode pegar a sua grana de volta quando você quiser, então também é bom para reserva de emergência. Esses 2 títulos são mais seguros e ainda rendem muito mais do que a poupança.
Para você ter uma ideia, agora quando eu gravo esse vídeo, esses títulos rendem mais de 3% ao ano, enquanto a poupança mal chega aos seus 7%. Se você tivesse deixado a sua grana lá na poupança nos últimos anos, você só teria perdido grana para a inflação, então nem tem como a gente chamar ela de investimento. Por isso, se você, seu pai, seu tio, ou você ainda conhece alguém que está com grana na poupança, pode mandar tirar agora e pelo menos colocar no Tesouro Selic, que vai ser uma opção muito melhor. Agora que seus investimentos estão seguros dentro do Tesouro Selic ou de um CDB de liquidez diária, você precisa estudar realmente os investimentos que vão te dar dinheiro, os investimentos de renda variável. Como o Thiago já falou no início desse vídeo, os investimentos de renda variável rendem muito mais a longo prazo do que a renda fixa. Então você precisa começar a estudar para ganhar essa grana. E é por isso que nós, investidantes, resolvemos pegar todo o nosso conhecimento e colocar em aulas passo a passo para te ajudar a se tornar um grande investidor. Essas aulas estão dentro do Quebrando o Sistema, o nosso treinamento que vai te levar do zero até o investidor avançado, que consegue ganhar dinheiro todos os meses sem precisar trabalhar. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, ter uma estratégia clara para saber quais as melhores ações de comprar e quais os melhores fundos imobiliários que vão te dar dinheiro, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Bom, mas continuando aqui, na hora de montar a sua carteira, você vai precisar entender o que a gente chama de perfil de investidor. O perfil de investidor está relacionado a quanto de risco você consegue aguentar. Isso é uma coisa muito individual e depende completamente de você. Qual a sua idade, se você já tem família ou não, se você tem a sua própria renda ou não, e muitos outros fatores que só você mesmo vai saber responder. Na hora de montar uma carteira de investimentos, a gente costuma dividir esse perfil em três: o conservador, o moderado e o agressivo ou arrojado. O conservador é aquele cara que prefere investir mais na renda fixa, tipo o Tesouro Direto e os CDBs que a gente já falou aqui. Então ele tende a ficar com 25% apenas na renda variável e 75% na renda fixa. O moderado é aquele cara que já sabe um pouco mais do mercado e já está acostumado com o risco. Então ele vai dividir a carteira dele 50-50. 50% para renda variável, com ações, fundos imobiliários e tal, e 50% para renda fixa. E por fim a gente vai ter o investidor agressivo, que é aquele cara mais experiente ainda, que já está há mais tempo no mercado e não se sente desconfortável em correr risco para conseguir um retorno maior. Esse cara vai ter 75% dos investimentos na renda variável e apenas 25% na renda fixa. Mas antes de você tomar qualquer decisão, já ir dizendo que você é conservador ou arrojado, eu preciso te dizer que o perfil de investidor é uma coisa individual que muda de acordo com a sua vida. Quando você conseguir mais conhecimento, você provavelmente vai sair do conservador para o arrojado, porque você já vai poder incluir novos tipos de investimento na sua carteira. Além disso, eu mesmo, Thiago, agora sou um investidor um pouco mais agressivo porque eu ainda sou jovem, mas um dia eu vou ter uma família e já vou estar perto de me aposentar, e nessa época eu certamente vou ter uma carteira muito mais conservadora. Como a gente já falou várias vezes aqui, o seu conhecimento ele é extremamente importante, tanto para saber qual ação você comprar, tanto para saber se você está no perfil conservador ou moderado. Ou seja, quanto você estuda vai definir quanto você vai ganhar na bolsa. Mas existe um fator muito importante que pouca gente deixa para trás, que é o autoconhecimento. Ou seja, o conhecimento sobre você mesmo, o conhecimento sobre quanto de risco você consegue aguentar, o conhecimento sobre o conhecimento sobre você mesmo. Saber quanto de risco você consegue aguentar, ou saber até mesmo controlar suas emoções, vai ser essencial para você ganhar dinheiro na bolsa. Isso porque o preço das ações ou de criptomoedas se mexem por dois motivos: ganância e medo. Essas duas emoções, elas movem o mercado para cima e para baixo o tempo todo. E se você souber como controlar ela, e se controlar nos momentos de ganância e de medo, você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro do que a maioria do mercado. Para você entender melhor, quando as pessoas ficam muito gananciosas, elas começam a comprar uma ação. Por exemplo, o que aconteceu com o Bitcoin um tempo atrás. Tinha muita gente comprando Bitcoin, cada vez mais as pessoas já achavam que o Bitcoin ia subir, e isso fez o preço dele lá em cima. Mas algo acontece, alguma coisa faz as pessoas mudarem de ideia e as pessoas começam a ficar com medo, e elas começam a vender esse papel, no caso o Bitcoin, e o preço desse ativo começa a cair. Até chegar a um preço lá embaixo, onde as pessoas voltam a ficar gananciosas e o preço volta a subir. Ou seja, está sempre nesse vai e vem, está sempre subindo e caindo com medo e com ganância. Então, se você soubesse controlar, quando todo mundo estiver com medo, ou seja, todo mundo estiver vendendo, o ativo estiver muito barato, como o Bitcoin está nesse momento, na minha opinião, você vai estar comprando ele. E quando todo mundo estiver comprando aquele ativo super caro, você vai estar vendendo. Assim você vai estar sendo contracíclico e ganhando muito mais dinheiro do que a maioria do mercado. E para te ajudar a montar sua primeira carteira de investimento, nós já temos 3 dicas aqui que vão te ajudar a aumentar os seus lucros aí no início. A primeira delas é a diversificação.
Esse é um princípio super importante que todo bom investidor tem. Saber que você não pode concentrar o seu patrimônio em uma só ação, em uma só criptomoeda e um único investimento é extremamente essencial para você aumentar os seus lucros. Isso porque muitas vezes um ativo vai estar subindo enquanto o outro vai estar caindo. E se você diversificar a sua carteira, ou seja, dividir a sua renda, dividir o seu dinheiro em vários ativos diferentes, isso vai diminuir o seu risco e potencializar os seus retornos. Um caso clássico foi lá em 2020, onde os shoppings estavam completamente fechados. As lojas começaram a falir, as pessoas começaram a ficar com medo e venderam. De novo, o autoconhecimento fazendo você ganhar dinheiro ou perder nesse caso. Então as pessoas começaram a vender as suas ações de shoppings, o que fizeram elas cair de preço bruscamente e ficarem muito baratas. Por outro lado, as ações de tecnologia subiram demais, porque as pessoas ficaram mais gananciosas. Isso porque todo mundo estava assinando a Netflix, a Disney estava fazendo compras pela Amazon e pelo Mercado Livre, isso fez ações explodirem. Então, se você fosse um bom investidor e seguisse o princípio da diversificação, você teria R$100 em shoppings e R$100 em ações de tecnologia. Nesse momento, o que teria acontecido é que o máximo que você teria perdido seria os R$100 em shoppings, ou seja, perder tudo que você colocou ali. Mas, por outro lado, você teria ganho muito dinheiro nas ações de tecnologia, porque as ações elas não têm limite de ganho, podendo essa ação se multiplicar de 100 para 200, 300, 400, sem nenhum limite. Ou seja, dividindo seu dinheiro, você vai conseguir aumentar o seu ganho, porque algumas ações vão estar subindo, enquanto as outras vão estar caindo. Mas as que caem têm um limite e as que sobem não têm. Bom, a segunda dica que a gente vai poder te dar aqui na hora de montar sua carteira é que não perder é muito mais importante do que ganhar. Isso porque, como mostra esse gráfico aqui, se você tiver uma perda de 50%, você vai precisar ter um ganho de 100% apenas para recuperar o dinheiro que você tinha no início. Ou seja, se os seus investimentos caírem metade, você vai ter que duplicar o que você tem agora para voltar para o estágio inicial. Eu sei que isso é um pouco complexo porque envolve um pouco mais de matemática, mas no final das contas quer dizer que você precisa montar uma carteira segura e diversificada, como o Matheus já falou aqui. Porque dessa forma, mesmo que você não consiga uma rentabilidade absurda, você vai proteger o seu patrimônio e vai continuar ganhando muito mais do que a maioria das pessoas. E a terceira e última dica é que a sua carteira de investimentos é algo extremamente individual, então você precisa buscar conhecimento em conteúdos como esse aqui para montar a sua própria. Nada de ficar copiando as carteiras de seu amigo ou aproveitando aquela diquinha de um influencer famoso para colocar na sua carteira, porque no final das contas você não vai saber no que você está investindo e vai acabar perdendo muita grana. E mais uma vez, se você quiser aprender a montar a sua carteira do zero até se tornar um investidor avançado, minimizando suas perdas e aumentando seus lucros, não perde a oportunidade aqui na descrição e vira o nosso aluno no Quebrando o Sistema. Então esse aqui foi o vídeo e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para o YouTube te recomendar mais conteúdos assim.